você a abrir a palavra do Senhor no livro de 1 Tessalonicenses 4, versículo 16, a partir do verso 16. Amém? E diz assim a palavra do Senhor: porque o mesmo Senhor descerá do céu com brado, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que estamos vivos e permanecemos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor no ar, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Nós vamos ler outro texto, queridos, que está no livro de Atos, capítulo 1, versículo 9. Abre aí, por gentileza. Atos, capítulo 1, a partir do verso 9. Todos acharam? Amém? E falado essas coisas, vendo-o eles, ele foi levado para cima, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E enquanto eles olhavam firmemente para o céu, enquanto ele subia, eis que 2 homens se puseram junto deles com vestiduras brancas, os quais lhes disseram: homens da Galileia, por que estáis aí parados olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que dentre vós foi levado para o céu, há de vir da mesma maneira que o viste ir para o céu. Mateus 24, a partir do verso 36. Amém? Mas daquele dia e hora nenhum homem sabe, não, nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Pai, nessa hora nós oramos ao Senhor, Pai, e suplicamos, Deus, a presença do Teu Santo Espírito. Como disse o pastor Joel, que nós possamos ouvir, Pai, aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos. Fica à vontade entre nós, Pai, fala conosco aquilo que precisamos ouvir. Senhor, que a palavra que o Senhor enviou do céu possa cumprir, Deus, o propósito para o qual ela foi enviada nessa noite. Nós te agradecemos, Pai, e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, são três passagens que estão dizendo para nós nessa noite praticamente a mesma coisa, né? É a volta de Jesus Cristo. Nós ouvimos isso há quanto tempo? Ouvimos isso há muito tempo. Eu não sei quantos anos cada irmão tem de cristão, mas nós já ouvimos isso há bastante tempo. Os nossos pais ouviam isso, os nossos avós ouviam isso. Será que realmente nós cremos nisso? Será que isso é uma verdade na minha vida e na sua vida? Isso é algo, nós estamos na igreja, nós cantamos, nós pregamos, nós fazemos as coisas para o reino, mas será que nós acreditamos nessa verdade? Que Jesus irá voltar? E eu quero te dizer, querido, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Será que a igreja do Senhor está preparada para esse grande dia?
Como está a sua vida? Como está a minha vida? É engraçado que nós falamos sobre isso, nós pregamos sobre isso, mas nós vivemos como se isso não fosse uma verdade. Quando nós vamos fazer uma viagem, e quem gosta de planejar, às vezes uma viagem grande por ano, ou às vezes uma viagem da vida, nós nos preparamos, nós entramos na internet, nós pesquisamos o destino, nós compramos passagem, nós olhamos como que é o clima do local onde nós vamos. Sim ou não? Nós olhamos se é, por exemplo, um outro país, a gente olha qual é a moeda, a gente olha qual é o clima, a gente olha qual é a cultura, o que tem para fazer, quais são os restaurantes. Passamos horas e horas e horas debruçados em cima da internet, em cima de materiais que vão nos dar informações para um lugar que nós vamos viajar. Nós dizemos que cremos nessa verdade, amém? Mas quantos de nós têm dedicado tempo a pesquisar esse destino que nós falamos que nós acreditamos? Quantos de nós têm dedicado tempo a entender como serão as coisas na eternidade? Com quem nós estaremos na eternidade? Nós vivemos como se isso não fosse uma verdade. Isso é muito sério, queridos. Isso é muito sério. Porque a igreja, ela precisa caminhar rumo à eternidade. E muitas pessoas estão achando que naquele grande dia terão seu nome chamado. Isso é preocupante, isso arde no meu coração, sabe, pastor Joel? Isso arde no meu coração, porque muitas pessoas acreditam que naquele grande dia terão seus nomes chamados. Mas a própria palavra do Senhor nos adverte, a própria palavra do Senhor nos ensina. Abra comigo aí, por gentileza, Mateus 7, versículo 22. Mateus 7, 22. Preste atenção, querido. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes declararei: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós trabalhadores da iniquidade. Essa palavra é para mim, é para você, querido. Isso é uma advertência para nós, isso é uma advertência para a igreja do Senhor. Nós precisamos estar atentos, nós precisamos buscar em nós mesmos, através do Espírito Santo, as evidências de que nós estaremos lá naquele grande dia, de que nós teremos o nosso nome chamado. Isso é algo sério, isso é algo preocupante. Porque se isso não fosse uma verdade, essa palavra não estaria aqui. Se essa palavra está aqui, é porque isso irá acontecer. Então hoje nós temos oportunidade de meditar sobre isso. Hoje nós temos a oportunidade de debruçar sobre essas palavras e refletir sobre isso, para que nós tenhamos as nossas vidas mudadas, as nossas vidas transformadas. Isso é algo muito sério. E por que isso acontece, Winston? Existem muitas pessoas
que às vezes vivem uma vida inteira no Evangelho, mas elas carregam falsas convicções. Meu Deus, isso é forte, querido. Deus tem falado muito ao meu coração sobre essas coisas. Muitos de nós temos falsas convicções. E por que falsas convicções, Winston? Porque são convicções provenientes do convencimento humano. E a palavra do Senhor diz que somente o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Às vezes, de tanto a minha esposa falar, ela fala sobre determinada coisa, e às vezes eu fico convencido daquilo, e aceito aquilo. Às vezes os nossos filhos falam sobre determinadas coisas, e às vezes nós ficamos convencidos daquilo. Mas o convencimento qual nós precisamos para naquele grande dia termos o nosso nome chamado, não é um convencimento que vem do homem, é um convencimento que vem do Espírito. Só o Espírito Santo é capaz de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas hoje nós estamos aqui, querido, você não veio aqui à toa, você está aqui porque esse próprio Espírito te atraiu até aqui nessa noite, para poder te dar essa palavra. Sabe, pastor, eu fiquei há dias estudando para poder trazer uma palavra para os irmãos hoje, mas nessa madrugada o Espírito Santo me acordou, e falou, vai para a mesa que eu tenho uma palavra para você. E eu virei para o lado e falei, não, isso não é de Deus não, eu já estou com a palavra pronta, eu já estou há dias estudando a palavra. E eu deitei, virei para um lado, virei para o outro, e não conseguia dormir. E eu levantei, e quando eu resolvi obedecer, o Espírito Santo começou a trazer essa palavra. E queridos, não fique assustado, porque se essa palavra está vindo aqui essa noite, é porque Ele me ama, é porque Ele te ama. Ele exorta quem Ele ama. Essa palavra é para mim, é para você nessa noite. Nós precisamos fazer uma autoavaliação e ver como está o nosso coração diante do Pai. Isso é algo muito importante. E Jesus, Ele nos ensinou, Lucas 15, a partir do verso 11. Jesus estava falando com fariseus, com escribas, com publicanos e com pecadores. E ele fala 3 parábolas, e nós vamos focar na terceira parábola, a parábola conhecida, a parábola do filho perdido. Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais novo chegou para o pai e falou assim, pai, eu quero parte da minha herança. O pai, sem discutir, pegou parte da herança e deu ao filho. Logo, o filho saiu da casa do pai e foi para longe. Esse filho, ele usou o dinheiro de forma desordenada, ele usou o dinheiro de forma desenfreada. Provavelmente, se é nos dias de hoje, esse filho usou esse dinheiro com sexo, com drogas e com rock and roll. E ele viveu de forma que agradasse o seu coração. Mas veio um momento de fome, um momento difícil na região onde ele estava, e ele foi pedir emprego, e ele bateu na porta de um certo homem, pediu emprego e foi trabalhar com porcos. E ele tinha fome, e não tinha o que comer. Ele sentiu vontade de comer a comida dos porcos, o resto da comida dos porcos. Foi então que ele caiu em si. E ele falou, até os trabalhadores da casa de meu pai têm mantimento, têm comida, têm fartura. Ele caiu em si, se levantou e falou, eu vou voltar para a casa do meu pai. E ele bolou um discurso, ele falou, quando eu chegar na casa do meu pai, eu vou falar assim, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho.
trata-me como um dos seus trabalhadores. E quando ele chegou, que o pai o avistou de longe, o pai correu ao seu encontro. E ele começou a discursar, e eu quero crer que o pai falou: para. Ei, traz um anel para ele, traz uma capa para ele, traz uma sandália para ele. O pai abraçou, o pai beijou aquele menino fedido, aquele menino imundo. Chamou um de seus funcionários e falou assim: ei, mata o bezerro novilho cevado, aquele que nós estamos preparando para a grande festa do final de ano, mata esse, porque hoje é dia de festa. Quem estava perdido foi achado, aquele que estava morto reviveu. E começaram a festejar. O irmão mais velho estava no campo trabalhando. E quando ele chegou, ele ouviu música, a Bíblia diz que tinha música. Ele ouviu música e chamou um dos funcionários e falou: ei, o que está acontecendo aí? E o funcionário falou para ele: seu irmão voltou. E é engraçado que o funcionário enfatiza: seu pai matou o novilho cevado, o maior, aquele que estava sendo preparado para aquela grande festa. E esse irmão mais velho não gostou de ouvir essa notícia, tanto não gostou que não entrou na festa, ele ficou do lado de fora. O pai foi até o lado de fora e falou com ele: filhinho, vamos entrar, o seu irmão voltou. E o irmão mais velho virou e falou assim: pai, esse teu filho, que gastaste com prostituta, ele saiu, torrou a sua herança, aquilo que você trabalhou e conquistou, e ele chega e você dá uma festa? Eu nunca, olha que palavra forte, eu nunca descumpri uma das suas ordens, eu nunca descumpri um dos seus mandamentos, nem sequer o Senhor me deu um cabrito para fazer uma festa com os meus amigos. Queridos, essa parábola, embora seja uma parábola extremamente conhecida, ela traz para nós algumas revelações fantásticas de Deus para nós essa noite. No versículo 11, a Bíblia diz o seguinte: e ele disse, Jesus, um homem tinha 2 filhos. É isso que está escrito aí na sua Bíblia? Um homem tinha 2 filhos, ou eram 2 pastores? Ou eram 2 diáconos? Eram 2 sacerdotes? O que está escrito aí? O homem tinha 2 filhos. Essa talvez seja uma das maiores revelações de Jesus para nós, querido. E sem o entendimento dessa revelação, provavelmente nós vamos viver uma vida inteira distorcida. Um homem tinha 2 filhos. Quem é Deus? Quem é Deus? Jesus, quando foi nos ensinar a oração, o que ele falou? Pai nosso. Deus é Pai, querido. Deus é Pai. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: o Pai de Jesus é o meu Pai. Fala mais uma vez: o Pai de Jesus é o meu Pai. Querido, nós precisamos entender isso. Nós ouvimos isso, eu tenho a certeza que não é a primeira vez que os irmãos ouvem isso, mas só que às vezes a nossa ficha ainda não caiu, nós não nos apropriamos dessa verdade. Isso é muito claro quando a gente vê algum adolescente, alguma criança, algum jovem que é filho de alguma autoridade. Ele passa na rua, às vezes ele passa numa blitz de carro e ele tira a carteira: olha, eu sou filho do fulano de tal. Por quê?
Porque ele sabe quem é o seu pai. Olha, o meu pai é uma autoridade. Nós falamos que Jesus é o nosso pai, mas na verdade, nós ainda não entendemos isso. E por que que isso acontece, querido? Qual é o grande problema que nos impede de nos apropriar dessa verdade? É porque quando nós falamos em pai, nós imaginamos o nosso pai terreno. A referência de pai que nós temos é o meu pai terreno, é o seu pai terreno, e aí está o grande problema. Deus não é um pai como o meu pai, Deus não é um pai como o seu pai, Deus é o pai, é o Abba, é o papai, é o papaizinho. Nós precisamos entender isso. Sem essa revelação nós vamos viver uma vida medíocre nessa terra. Deus é papai, e quando nós olhamos para o nosso pai, algumas vezes nós olhamos para um pai autoritário, algumas das vezes nós olhamos para um pai que só chama o filho na hora de dar a bronca, um pai que só chama o filho quando tirou nota baixa, um pai que não sabe o que é afeto, um pai que não abraça, um pai que não beija, um pai que não vira para o filho e fala: meu filho, eu te amo. E nós olhamos para Deus e pensamos que Deus é esse tipo de pai, ou aquele pai permissivo, aquele pai que pode tudo, aquele pai que não exorta em amor, aquele pai que muitas vezes está dentro de casa, de corpo, mas a mente, a alma, o espírito está longe, e o filho às vezes pede socorro e vem para conversar, e o pai: não, isso é bobeira, isso é coisa pequena, meu filho, eu estou preocupado porque no meu trabalho tem uma coisa grande, eu estou cuidando de um negócio grande. Essa palavra primeiro ela falou comigo, querido, essa palavra primeiro falou comigo. Existem pessoas que nem sequer conheceram seu pai terreno. Existem pessoas que tiveram o pai tirado por um acidente, por uma morte prematura. Existem pessoas que tiveram os pais divorciados e não teve um relacionamento com o pai. E sabe o que acontece? Nós levamos isso para o nosso relacionamento com Deus. Nós levamos isso para um relacionamento com o nosso Abba, com o nosso papai. E isso nos atrapalha, isso nos impede de ver quem é Deus. Deus é pai. Um certo homem tinha 2 filhos, Jesus está dizendo para mim e para você: ei, acima de tudo, antes de tudo, eu sou pai. E às vezes nós oramos e falamos: Senhor, general, justo juiz, e Ele é tudo isso, mas antes Ele é pai. Nós precisamos entender essa verdade. Ele é meu pai, Ele é seu pai. O pai de Jesus é meu pai, o pai de Jesus é seu pai. Nós precisamos nos apropriar dessa verdade. Isso é algo muito, muito sério, querido. Isso é algo que nos impede. A falta de entendimento dessa verdade, a falta dessa revelação, ela nos impede de viver um relacionamento de intimidade com o Pai. E você sabe o que tem de engraçado nisso tudo? Aquele menino que chegou e falou: pai, me dá parte da minha herança. Em outras palavras, ele estava falando para o pai assim: pai, olha, como você faz academia, você tem uma saúde de ferro, só come comida natural, como eu sei que você vai demorar para morrer, me dá logo o que é meu. Eu estou querendo dar linha, eu não posso esperar você morrer, eu quero o que é meu agora, o que é meu por direito. E mesmo desejando a morte do pai, esse pai não discutiu, esse pai deu a herança para o filho. Que pai é esse? Que pai é esse?
esse filho, mesmo longe, mesmo fazendo tudo errado, como diz a parábola, certamente tinha algum funcionário do pai, ou alguém da confiança do pai, que estava de olho, sabia tudo o que estava acontecendo com esse filho. Por quê? Porque o irmão falou, esse teu filho que gastava com prostitutas, como que ele sabia que o filho mais novo estava gastando com prostitutas? Esse filho estava longe do pai, mas o pai não estava longe do filho. O pai não estava longe do filho. Quando o filho cai em si, o filho volta com o discurso pronto. E a Bíblia diz que o pai o avistou de longe e correu em sua direção. Foi o pai que correu em direção ao filho. E mesmo tendo gastado tudo, e mesmo fazendo tudo errado, talvez se fosse eu ou se fosse você, falava, você voltou, vem cá, senta aqui, agora você vai ouvir um pouco, seu moleque, e aí a gente vai começar a pagar uma lição de moral, uma geral para esse filho. Mas esse pai não fez isso. Esse pai chamou o funcionário, ei, traz um anel, coloca um anel no dedo dele, traz uma capa, traz sandálias, coloca sandálias no dedo dele, e o mais louco disso tudo, mata o novilho cevado que nós vamos fazer uma festa. Ele fez tudo errado, e o pai o recebeu com uma festa. Que pai é esse? Eu não sei o seu pai, querido, mas o meu não é assim. Por muito menos. O meu pai queria arrancar a minha orelha. Eu tenho trauma de pegar no meu cabelo. Eu corto o cabelo curto, porque às vezes a minha esposa sabe desse trauma que eu carrego, que meu pai, ele pegava aqui no cabelo, aqui assim, e levantava, que a gente andava igual bailarina, na ponta do pé. Por nada. E eu falei, nossa, eu fiquei com trauma. Às vezes minha esposa pega para poder mexer comigo, tira a mão daí. Eu arrepio, falo, não gosto. Mas esse pai, ele mandou fazer uma festa. O que nos afasta de Deus? O que nos afasta do nosso Pai? Jesus estava falando para dois públicos. Jesus estava falando para publicanos e pecadores. Quem eram os publicanos e pecadores? Eram homens que declaravam publicamente que não estavam nem aí para a lei. Eu não sei se você sabe, mas não são 10 leis, são 613 leis. E eles declaravam que não estavam nem aí para as leis. E o outro grupo de fariseus e escribas era o oposto. Eram zelosos pela lei. E eles faziam questão de mostrar para a congregação que eles eram cumpridores da lei. Eles gostavam de lavar o banheiro. Eles gostavam de tocar aqui em cima. Eles gostavam de pregar. Eles gostavam. Eles faziam questão que os outros vissem que eles eram os guardiões, os protetores, os zelosos pela lei. Esses homens acreditavam que o pecado era simplesmente um conjunto de regras. Que o pecado era simplesmente obedecer aquilo que estava naquele conjunto de regras. Mas eu venho essa noite para te dizer, querido, que não é isso simplesmente o pecado. O que nos afasta do Pai é não amar o Pai sobre todas as coisas. Isso que nos afasta do Pai é não amar a Deus sobre todas as coisas. Esse filho mais novo, ele não amava o pai, ele amava as coisas do pai. Tanto é que ele falou, olha, eu não aguento mais esperar, me dá o que é meu que eu estou indo embora. E quando ele caiu em si, a Bíblia diz, ele caiu em si e voltou. Ele voltou por quê? Porque ele se arrependeu de ter pedido a herança do pai?
Ele se arrependeu porque ele viu que ele fez um monte de coisa errada? Ele se arrependeu porque ele estava com fome. Ele se arrependeu porque a fome bateu e ele não tinha o que comer. E quando ele voltou, ele não voltou procurando restituição com o pai. Ele voltou procurando, a Bíblia diz que ele voltou procurando salário. Ele queria comida, ele queria simplesmente atender às suas necessidades. Esse filho não tinha o pai, o amor ao pai sobre todas as coisas. Mas o problema todo não é o filho mais novo, é o filho mais velho. Diferente daquilo que nós pensamos, o filho mais velho estava no campo trabalhando, coitadinho, o filho mais velho era um cumpridor, e a Bíblia diz que quando ele falou com o pai, eu nunca desobedeci uma das suas ordens. Esse filho, ele era irrepreensível, porque o pai não repreende. Esse filho fazia tudo certo. Esse filho obedecia todas as ordens do pai. E aí é que mora o grande problema, querido. Você sabe qual é a diferença do filho mais velho para o filho mais novo? Nenhuma. Porque o filho mais velho, quando o pai chamou e falou: ei, seu irmão estava morto e reviveu. O que ele falou? Você nunca me deu um cabrito. O que esse filho mais velho queria era o quê? Eram as coisas que o pai podia dar. Eles só utilizaram estratégias diferentes. O filho mais novo, o que ele fez? Ele usou a maldade, a perversidade. Ele pegou o que era dele e foi embora. Agora o filho mais velho, ele usou de obediência para acessar aquilo que o pai podia dar. E isso é muito sério, porque existem pessoas aqui nessa noite que fazem tudo certo, que obedecem, que cumprem, mas que lá no fundo não tem relacionamento com esse pai, não conhece, não sabe quem é esse Abba, quem é esse papai, só está atrás daquilo que o papai pode dar. Isso é muito pouco. Miserável aquele que pede somente para essa vida. Nós precisamos entender isso. Não é essa vida que Deus quer para nós. A Bíblia diz, Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Não está falando de dinheiro, não está falando de casamento, não está falando de casa, de carro. Deus está falando de algo muito superior a isso, querido. E nós precisamos entender essa verdade. Nós precisamos entender essa verdade. Esse filho fazia tudo certo, mas na verdade, ele queria acessar as coisas do pai. E eu já vou caminhando para o final. Eu queria que o Ministério de Louvor voltasse. Queria convidar você a se colocar de pé. Fique de pé, feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Oh Deus, o que nos afasta de Deus, querido, é desejar somente aquilo que esse Deus pode nos dar. Se arrepender de uma lista de coisas erradas, como esse filho mais novo fez, é fácil. Ele sabia exatamente o que ele tinha feito. Agora difícil é se arrepender de um monte de coisas certas. Difícil é se arrepender quando você dá o dízimo. Difícil é se arrepender quando você dá a sua oferta. Difícil é se arrepender quando você ora, quando você jejua, quando você lê a palavra. Mas lá no fundo você não quer o Deus das
coisa, você quer aquilo que Deus pode dar, você não quer relacionamento com o Pai, você quer aquilo que o Pai pode te dar. Eu fico imaginando esse filho mais novo. No dia seguinte ele acordou. Quero crer que ele sentou na mesa para poder tomar o café. E tinha uma mesa posta, linda para ele. E tinha café, e tinha pão de queijo, e tinha sonho, e tinha pães dos mais variados tipos. E esse menino olhava e falava assim: meu Deus, eu fiz tudo errado. Eu gastei tudo e olha o que ele está fazendo por mim. Que pai é esse? Ele devia olhar para o anel no seu dedo, olhar para a capa, olhar para as sandálias e falar: que pai é esse? Ele não merecia esse tratamento. Mas é somente aí, é somente nesse momento que esse filho começa a entender o amor de Deus. É somente nesse momento que esse filho começa a entender o escândalo da graça. Ele não merecia nada disso. Ele não merecia nada disso. E você sabe o que é mais louco nisso tudo? Que quem pagou a conta foi o filho mais velho. Porque aquele pão de queijo que ele estava comendo na mesa era do filho mais velho, ele já tinha recebido a sua parte da herança. Aquele anel que estava no seu dedo era do filho mais velho, aquela capa, aquelas sandálias eram do filho mais velho. E o filho mais velho olhava e falava: meu Deus, meu pai o recebeu de novo, ele vai ter que repartir a herança de novo, e a parte que vai para ele era minha. Mas eu tenho uma boa notícia para você nessa noite, querido. Eu tenho uma boa notícia para você nessa noite. O nosso irmão, ele pagou a conta. E ele foi atrás de mim, foi atrás de você, para dividir comigo e com você a sua herança. A nossa conta já foi paga na cruz do Calvário. A nossa conta já está paga. E existem pessoas aqui nessa noite. Existem pessoas aqui nessa noite que precisam reconhecer a paternidade de Deus sobre a sua vida. Existem pessoas que nunca tiveram relacionamento com esse pai. Existem pessoas que não conhecem, nunca conheceram esse pai. Existem pessoas aqui essa noite que conheceram esse pai, pegaram aquilo que desejavam e foram embora. Mas também existem pessoas aqui essa noite que fazem tudo certo, mas com a motivação errada, e que precisam se arrepender nessa noite, porque esse pai, ele está aqui para te receber novamente. Feche os seus olhos. Se essa palavra falou com você, eu quero que você saia rapidamente do seu lugar e venha aqui na frente, que eu quero orar por você. Existem pessoas que precisam se reconciliar com esse pai hoje. Existem pessoas que estão com o coração queimando. Eu faço tudo certo, eu tenho muitos anos de igreja, mas eu quero te dizer que até hoje você serviu ao Senhor por aquilo que Ele pode te dar e não por aquilo que Ele é. Então sai do seu lugar e vem aqui na frente. Eu quero orar por você. Sai do seu lugar, querido, sem demora. O Espírito Santo ministra no meu coração. Tem pessoas para estarem aqui na frente. Tem pessoas para estarem aqui na frente. Tem pessoas para se reconciliarem com o Pai. Tenha coragem, querido. Essa é a oportunidade. Eu não sei se você terá outra. Essa é a oportunidade de você se reconciliar com seu Pai. E Ele está
abertos para te abraçar. Ele é o seu pai, Ele é o seu papai, Ele é o seu paizinho. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Tem mais gente para estar aqui na frente. O Espírito está falando com você, querido. O Espírito está falando com você. O seu coração está queimando. Então sai do seu lugar e vem aqui para frente. O seu lugar é aqui na frente. O papai te chama aqui na frente. O papai quer que você o conheça como um pai. Quer que você o conheça como um papai. Tem mais pessoas para estarem aqui na frente. O pai não desiste de você, querido. O pai quer dar um cheiro no seu pescoço hoje. O pai quer dar um beijo em você hoje. O pai quer colocar um anel no seu dedo. O pai quer colocar uma capa sobre você. O pai quer colocar sandália nos seus pés. Sai do seu lugar sem demora. Tem mais uma pessoa para estar aqui na frente. O Espírito está falando ao meu coração: não desiste. Não desiste, tem mais uma pessoa para estar aqui na frente. A igreja erga as mãos para cá. A igreja erga as mãos para cá. A igreja erga as mãos para cá. Essa noite é noite de cura. Essa noite é noite de restauração. Essa noite é noite de conserto. E esse Espírito Santo, esse Espírito, Ele preparou esse momento para você aqui essa noite. Ore junto comigo, amém? Esses irmãos que estão aqui na frente, orem junto comigo. Fala: Senhor, Pai, Papai, Abba, entrego minha vida a Ti. Estou aqui porque reconheço. Estou aqui porque reconheço a Tua paternidade sobre a minha vida. Eu te recebo, Jesus Cristo, como Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero ter um relacionamento íntimo com você, papai. Não por aquilo que você pode me dar, mas por aquilo que tu és. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. A palavra de Deus diz que quando uma pessoa se reconcilia, quando uma pessoa aceita Jesus, tem festa no céu. E se você é cidadão do céu, você pode aplaudir mais alto, você pode louvar o nome do Senhor, você pode dar palavras de júbilo. Aleluia! Tem festa no céu essa noite. Paizinho, muito obrigado. Muito obrigado, Pai. Porque aquilo que nos convence do pecado, da justiça e o juízo, não são palavras de um homem, não são palavras de um pastor, não são palavras de um bispo, de um apóstolo. Somente o Teu Espírito é capaz de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado, porque o Senhor falou tremendamente conosco nessa noite. Muito obrigado, porque existem pessoas que vão sair daqui diferente de como entraram. E toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação são somente para Ti. Somente para Ti, o autor e consumador da nossa fé. Amém, Jesus. Glória a Deus. Pastor Joel.